Aula 3 do curso de OBS. Vamos falar hoje sobre cenas e fontes, já aqui no aplicativo. Como você pode ver, nessa parte aqui, e isso eu já mostrei na aula passada, há uma lista de cenas. E desse lado aqui, há uma lista de fontes. Como eu já expliquei, a cena é uma variação de ambientes. Lembra lá? Se você estiver dentro da sua casa, é uma cena. Se você saiu da sua casa, já é uma outra cena diferente. Nesse caso aqui, há essas 4 cenas aqui. Essa aqui, o nome mesmo já indica, vazia. Mas sobrenome, eu já quero explicar uma coisa. Eu uso uma nomenclatura para fontes e cenas. E também grupos, que nós vamos falar daqui a pouquinho nessa aula. Eu gosto de usar o prefixo C com esse hífen para identificar cenas e o prefixo F com o hífen para identificar fontes. Mas para que isso? Porque dentro de uma cena pode haver uma outra cena. Você pode adicionar uma cena como fonte, como essa aqui, tá vendo? C logo, ela é essa cena aqui. Já já você vai ver que ela é igualzinha. A gente usa isso para facilitar. Nós vamos ver isso bem na parte de prática, que já tá para chegar, hein? Mais alguns vídeos e a gente já vai entrar na prática e aí vai ficar bem legal, porque você vai aplicar toda essa teoria aqui. Um outro motivo que eu uso é para isso aqui, ó, para script, porque o OBS, ele gera um arquivo .json, no meu caso aqui, curso obs.json. Esse arquivo é um objeto JavaScript que você pode ler e fazer algumas alterações sem precisar estar dentro do OBS. Isso tem hora que ajuda. Claro, a gente tem que saber programação, tem todas essas coisas. Mas, para o meu caso, isso ajuda bastante. Porque, olha aqui, ó. Tá vendo que tem esse C monitor del? Fazendo isso, se eu vier aqui e destacar esse C monitor del, todas as outras aqui, ó, instâncias dela, dessa frase aqui, dessa palavra, vão aparecer destacadas. E eu posso também mudar o nome dessa cena aqui direto do script, porque isso facilita em alguns momentos. Então, assim, só como um extra, essa é uma parte que ajuda bastante. E eu colocando o C com o hífen na frente, é mais garantido que algum desses parâmetros aqui não vai utilizar, porque o OBS, ele usa esse tipo de nomenclatura, né? Tudo minúsculo, e aqui usa o underscore. Eles também usam, para algumas outras coisas, tudo começando com maiúsculo, né? As palavras ao invés de usar espaços. Então, o C com o hífen não vai interferir. Então, a garantia aqui que eu tenho é que é uma forma de eu fazer trocas no código e, com isso, eu não vou ter problema de alterar algo aqui e estragar, né, a programação, né, o aplicativo, o script. Beleza, mas tirando isso, vem aquela parte que é muito importante, se você não for mexer com o script, mas a parte importante você consegue, batendo o olho aqui, já identificar que isso aqui é uma cena e não uma fonte. Beleza? Essa é a parte principal. Você não precisa utilizar a mesma nomenclatura que eu. Você pode bolar a sua. E isso é que é legal. Faça de uma forma que você consiga identificar rapidamente cenas, fontes e grupos que nós vamos falar já já. Então, nessa cena aqui, cena captura, tá aqui, e ficou com essas fontes aqui dentro. Eu tenho uma cena e tenho outras fontes. Os ícones das fontes já ajudam a identificar, né? Esse T aqui, gente, identifica que é uma fonte de fonte. Isso ficou um pouquinho estranho, mas é porque em computador, quando a gente fala de letras, né, a gente está falando de fontes. Mas no caso aqui do OBS, não se confunda. A fonte é o que vai exibir algo na tela, né? É uma fonte de informação, né? Talvez, vamos lá. Talvez pegar por esse caminho. Explicado isso, agora nós vamos para uma parte bem legal que talvez uma boa parte das pessoas não conhece ou não sabe usar corretamente, que é a captura de tela.
Até o nome da fonte aqui ficou como captura, por isso, porque há umas pegadinhas aí. Se eu clicar com o botão direito, nesse menu aqui, eu vejo essa opção, captura de tela, e tá entre parênteses, cena. Se eu clico aqui, houve uma captura de tela, é como se eu tivesse um print, um screenshot. Ele vai ficar salvo quando você vier aqui em arquivo, mostrar gravações, onde você foi lá nos ajustes, ele vai ficar salvo. Agora, eu vou só botar ele na tela aqui, para você ver. Então, essa captura de tela foi feita e eu tenho a cena completa, do jeitinho que ela está aqui. Gerou um arquivo com isso, muito prático. Mas se eu vier aqui, por exemplo, nas fontes e clicar com o botão direito, você vai ver aqui que tem captura de tela, fonte. Quando eu clico em captura de tela, fonte, e aí lembrando que eu estou com o texto selecionado, olha o que foi capturado. Deixa eu botar na tela de novo. Olha isso. Foi capturado somente o texto, porque o texto justamente é essa fonte aqui. E se eu selecionar o quadro vinho, clico com o botão direito, captura de tela, fonte. Olha o que foi capturado. Simplesmente o quadro vinho. Se eu fizer a mesma coisa com o azul, a mesma coisa. Mas para que então que eu tenho que tem essa opção de capturar a cena ou capturar só as fontes? Porque assim fica fácil de você criar outros layouts. Então, você separando e capturando só algumas partes aqui da imagem, né, das fontes que estão aqui, você consegue montar outros layouts depois. Digamos também que você esteja em uma transmissão e você não queira capturar a tela completa, talvez com bate-papo ou com alguma coisa aparecendo, não. Você quer só capturar a imagem da pessoa que está falando naquele momento. Então, você não precisa capturar a cena, você vai capturar a fonte da pessoa. Basicamente para isso, né? Um recurso bem interessante de você poder dividir essas coisas. Então, agora que já sabemos como capturar a tela, né? E já sabemos a importância da nomenclatura das fontes, das cenas, vamos para esses botõezinhos aqui da interface. A gente já viu isso na aula passada até, né? Eu já até passei por aqui rapidamente. É o botão de adicionar cena, o botão de remover a cena, então o menos aqui vai remover, para cima, mover para cima a cena e mover para baixo. Aqui em fontes, da mesma forma. Só que aqui tem uma mudança, que é esse botão aqui de engrenagem. Mas já já nós vamos falar sobre ele. Vamos aqui para as cenas. É muito simples. Se você quer mover para baixo a cena, você vai clicando e vai modificando. Para cima, da mesma forma. Se eu quero remover essa cena, já que está vazia, um menos. Lembrando que toda vez que você clicar em remover, ele vai perguntar se você deseja mesmo remover. E uma outra coisa importante, tem que haver, no mínimo, uma cena aqui. Então, se você quer excluir todas as cenas que você criou, primeiro crie uma cena vazia e exclua todas as outras. Porque se você deixar uma que já está preenchida, essa cena vai permanecer, porque deve haver pelo menos uma cena no OBS. Aqui nas cenas é tudo muito simples. Se eu clicar com o botão direito em uma cena, eu tenho ainda aquelas opções de adicionar, duplicar, renomear, remover, a ordem dela para cima, para baixo, mover para cima, para o topo, projetor, capturar a cena e filtros. E também temos esse modo aqui, ó, que é o modo grade. Olha que interessante. Nesse modo grade, ela fica quadradinha assim, ó, e você pode fazer a alternância clicando. Talvez para você fique melhor assim. Eu não gosto de usar muito esse modo porque ele costuma dar alguns bugs. Sem querer, você pode clicar e arrastar aqui. Ao invés dele só mudar a ordem da cena, ele está duplicando. Pode ser só essa versão, né? Mas eu prefiro usar o modo lista mesmo. E sobre os filtros de cenas, porque as cenas comportam filtros, nós vamos falar sobre filtros mais para frente.
não há essa opção de clicar aqui na barra, porque essa é a barra de ferramentas da fonte e não da cena. Então, para adicionar um filtro à cena, você deve clicar com o botão direito e ir aqui em filtros. Quando você faz isso, aparece uma lista e essa lista é de filtros de efeito. E aí nós temos aqueles mesmos botões. Adicionar, subtrair, mover para cima e para baixo e todas essas opções de filtros. Vamos falar em breve. Fechar aqui. Ótimo. Como é muito simples, tem uma coisinha aqui ainda dos projetores, mas por enquanto vai ser mais inteligente falar sobre eles aqui nas fontes. Vamos passar direto para as fontes. Aqui nas fontes, nós temos aqueles mesmos botões e eu falei do botão de engrenagem. Esse botão de engrenagem, deixa eu só excluir essa imagem aqui. E aí o legal é isso, eu acabei de excluir essa imagem, ela foi fácil de identificar porque ela estava fora da minha nomenclatura. Então eu fui e falei, opa, peraí, isso aqui foi alguma coisa que eu adicionei temporariamente, está excluída. Então aqui nas fontes, esse botão de engrenagem serve. Se eu selecionar o texto e clicar em engrenagem, eu tenho as propriedades dessa fonte. Então, esse botão tem a mesma função de eu dar 2 cliques. Dando 2 cliques na fonte, eu acesso as propriedades da fonte. Outra forma também é vir aqui nessa barra de ferramentas da fonte e clicar, que eu também acesso propriedades. Deixa eu ampliar aqui. Esse botão que tem também a engrenagem aqui. Então, essa engrenagem são as propriedades da fonte, porque confunde. A gente acaba confundindo mesmo propriedades com os filtros e tal. Então, a forma mais fácil, 2 cliques. 2 cliques você acessa as propriedades da fonte. Ainda falando de botões, nós temos 2 aqui na fonte. Em cada uma delas, que é o de visualização e o de travamento. Nesse caso aqui, se eu clico nesse olhozinho, aqui, essa aqui é uma cena que tem o meu logo, que está aqui. Se eu clicar aqui, ele vai ser ocultado. Para isso que serve. Tirei a visualização. O espectador não vai ver. Você sabe que existe, mas o espectador não vai ver mais. Se eu quero mostrar novamente, eu clico no olhozinho. Aqui é para travar, porque se eu vier agora e mexer, eu tenho acesso ao logo e eu posso colocar ele em qualquer lugar. Já mostrando também, eu mostrei lá no início, mas é bom reforçar. Editar, desfazer, desfaz a última ação. Um atalho, Ctrl Z, ele vai desfazer. Então, voltou lá para o centro. Se eu travar aqui, eu não consigo mais selecionar o logo. E isso é bastante útil, porque talvez tenha alguma fonte que está em cima da outra e que você não quer selecionar. Então, quando você trava, você consegue selecionar o que está embaixo. Nesse caso, passando o mouse, eu consigo selecionar essas 2 fontes aqui, que são fontes de cor. Então, esse botão de travamento é muito útil. Lembra que eu disse que ia falar dos grupos? Chegou o momento. Uma ferramenta bem bacana para organizar fontes está no agrupamento delas. Como funciona? Eu venho aqui, seleciono, por exemplo, o texto e o logo. Então, são 2 fontes selecionadas. Como que seleciona? Eu cliquei com o botão esquerdo e selecionei o texto. Segurei a tecla Shift e cliquei com o botão esquerdo novamente. Os 2 estão selecionados. Poderia selecionar todos os outros se eu mantivesse a tecla Shift pressionada. Nesse caso aqui, eu quero só selecionar as 2. E digamos que tenha acontecido isso aqui. Você clicou com o botão esquerdo, segurou o Shift e clicou na última. Tá vendo que ele selecionou tudo em sequência? Para tirar essa seleção, basta que você clique numa área que não tenha fontes. Então, você clica aqui e tira a seleção. Então, vamos lá, vou selecionar essas 2. Outra coisa, dá para selecionar de forma alternada também. Por exemplo, se eu quero selecionar essa segunda fonte e a última, eu seguro o Command ou o Ctrl e com o botão esquerdo eu seleciono a outra. Aí eu selecionei de forma alternada. O outro, com o Shift, você seleciona em sequência. Com o Ctrl, você seleciona de forma individual. Nesse caso aqui, Shift e seguro. Pronto. As 2 estão selecionadas.
Para agrupar, eu clico com o botão direito e venho aqui, ó, agrupar itens selecionados. Feito isso, nós temos um grupo. E aí, eu faço assim, G, hífen. Esse é o prefixo. Coloco aqui meu site, porque js.arte.br é o meu site. Eu posto também tutoriais lá. Então, o outro da nomenclatura é o prefixo G com menos. Então, eu sei que isso aqui é um grupo. E para contrair o grupo, para que você não veja as fontes que estão dentro dele, para facilitar a sua organização, basta que você clique nessa setinha para baixo aqui. Aí ele vai contrair, e aí eu sei que tem um grupo porque eu tenho esse ícone. Além de tudo, eu tenho o G aqui como prefixo. E eu tenho essa opção de ocultar tudo, clicando no olho, ou travar o grupo. E agora ele não é movido. Sabe uma coisa bem interessante também aqui, que eu vou mostrar como bônus? Agora eu consigo mover para onde eu quiser as duas fontes, o logo e a URL do meu site. E tem uma parte bem legal que, se você for aqui nas configurações, nessa parte aqui, ó, encaixar fontes no centro horizontal e vertical. Se você deixar isso aqui selecionado, você vai, com um certo cuidado, chegar a um momento que você vai sentir que vai dar uma travadinha. Ó, travou. Agora, se eu vier aqui um pouquinho com cuidado, desalinhei, estou chegando, pronto. Agora eu estou travado nos dois, então ela está perfeitamente alinhada. Uma outra forma de organizar e deixar a coisa ainda mais visual está em dar cores às fontes. Aqui, só nessa parte aqui, só para você ver. No caso aqui, a gente tem esse quadro vinho. Eu vou clicar com o botão direito, ir aqui, definir cor. Então, eu vou colocar algo que se aproxime do vinho. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu. Ele está com essa cor. Se eu venho no quadro azul, clico com o botão direito, definir cor, vou pegar esse aqui meio azulado e pronto. Então, eu já sei visualmente, claro, tá aqui na tela, mas aqui, olhando para aqui, eu sei, tá, esse quadro é esse quadro aqui, esse aqui é o azul, então esse aqui. Né? Também serve para fazer pegadinhas, você escrever quadro vinho e colocar azul, né? E aí confundir todo mundo. E agora vem aquela parte do projetor, que eu cheguei a falar aqui das cenas, mas também vou falar das fontes, porque serve para os dois. Se você vier aqui em captura, você tem essas opções aqui, com o botão direito, né, clicando, projetor em tela cheia, e aí você escolhe qual monitor que você quer. Se você tiver só um, vai aparecer só uma opção, e projetor em janela. Então, eu vou clicar aqui em janela, para não detonar com o meu layout. Eu tenho essa opção aqui. Apareceu essa janelinha aqui, que eu posso usar, né, redimensionar, e usar como monitoramento em algum canto ou algo do tipo, né? Ou eu posso, realmente, a gente estava falando de projeção, eu posso colocar isso em uma outra janela do computador ou em um projetor, um slideshow, né? Que a gente chama de telão, né? Então, aqui data show também, né? Cada lugar tem um nome. Então, eu posso colocar ali e fazer a minha transmissão. Então, serve para isso. Aqui em fonte, eu posso, no caso do quadro vinho, vir aqui em projetor em janela fonte ou em tela cheia e clicar. Olha aí, a fonte está só ela aqui, que também é bastante útil. Talvez você quer mostrar para a sua audiência que você está não só transmitindo, você está num evento, você está transmitindo online, está transmitindo, está gravando para uma plateia. Você está exibindo isso também para uma plateia presencial. Você joga só a fonte que interessa para a plateia lá no projetor, no data show. E continua a transmissão normalmente. Então, esse projetor em janela ou em tela cheia serve para isso. O seu projetor pode ser identificado como um monitor. Então, você coloca projeção em tela cheia e aí o projetor vai exibir aquilo. Digamos que tem um show de rock
a importância está no baterista, que ele é muito famoso e tal, tal, tal. Aí você coloca o quê? A fonte do baterista lá na plateia, né? Para quem está presencialmente vendo. E a transmissão de todos, as câmeras mudando e tal, você deixa aqui no OBS transmitindo. Então serve para isso. Também é um recurso muito útil. Além de tudo, ainda tem algo muito legal, que é a visualização múltipla. Tem um hardware aí da Blackmagic, uma empresa aí bem famosa dessa parte de produção audiovisual, que é o Atem. Bem famoso, quem se interessar, vale a pena adquirir. Claro que o OBS substitui bastante, porque a vantagem do OBS é que você pode usar qualquer computador, né? E você pode investir num computador bem parrudão para poder fazer suas transmissões, seus eventos e tal. Mas o Atem, ele já vem específico para isso. Ele tem botõezinhos, ele tem tudo já bem específico para isso. E ele tem um negócio muito legal, que é essa visualização múltipla. Eu vou mostrar aqui no menu, se você vier aqui em visualizar, aqui embaixo tem visualização múltipla em tela cheia e visualização múltipla em janela. Nesse caso aqui, eu vou botar a tela cheia só para você ver o que que é. É isso aqui, olha que bacana. Você tem uma prévia, e aí com todas essas visualizações aqui, essas margens de segurança e tal. Você tem o programa, que é o que o espectador está vendo, e você tem isso aqui, ó. Isso aqui é um switch. São uma coletânea de botões que te permite mudar de cena quando você clica neles. No caso, você está vendo que ele tem uma borda vermelha aqui? Então, eu estou na cena 1, captura. Mas tem essa monitor Dell e tem essa logo. Vou clicar no logo. Olha o que vai acontecer aqui no programa e na prévia. Tá vendo? Eu mudei a cena. E agora, deixa eu voltar para a captura. Então, isso também é muito legal. Você pode ter um monitor com todas as cenas aqui, de uma forma bem visual, que você está vendo o que está acontecendo. Aqui está tudo estático. Mas pode ter vamos lá para o show de rock. Pode ter o cantor aqui, pode ter o baterista, pode ter um guitarrista ou baixista. Então você está vendo quem está filmando quem e como que está aquele momento. Então você vai fazendo essa mudança. Olha, aqui está legal, então vou mudar para essa aqui. Você se sente no estúdio de TV mesmo, fazendo todas essas trocas de cena, né? Muito legal também. Aí você vem aqui, clica e fecha e volta. Funciona também em janela. Então vou visualizar, janela, e aí eu tenho essa janelinha aqui que eu posso monitorar também. Então eu posso deixar ele no cantinho aqui, né? Enquanto está vendo a transmissão, eu estou vendo aqui e eu posso clicar aqui. Por isso que eu não uso muito aquela visualização de grade, eu deixo a lista aqui. Porque se eu precisar de algo visual, eu prefiro usar essa visualização múltipla. Vale muito mais a pena. Agora, aproveitando essa parte ainda das fontes, tem uma coisa muito legal e que, infelizmente, acaba gerando algumas dúvidas, que é o copiar e o colar fontes. Nesse caso aqui, você vê que eu tenho esse quadro vinho. Eu quero fazer uma cópia dele para colocar menor em uma outra parte aqui do layout. Então, eu vou clicar com o botão direito e tenho a opção de copiar. Então, clicando em copiar, ele já está na área de transferência do computador. Beleza? Está lá copiado. Então, agora eu vou clicar com o botão direito, nesse caso eu estou clicando aqui fora, né? E vou colar. Só que tem duas opções, olha só. Colar referência e colar duplicar. E há uma diferença, sim. Eu vou usar os dois. Vou começar com referência, cliquei. E vou também clicar novamente e vou com duplicar. Agora, você vai perceber aqui. Eu tenho uma fonte com o nome quadro vinho e tenho duas outras fontes. Uma delas é o quadro vinho e a outra é o quadro vinho 2. Qual você acha? Aí você pode parar aí a filmagem, né, o vídeo, e dar a sua opinião. Qual você acha que é o colar duplicar e o colar referência? Espero que você já tenha respondido e espero que você tenha acertado. O quadro vinho aqui,
ele é a referência. E o quadro vinho 2 é o duplicado mesmo. Vamos lá. Se eu vier nesse quadro vinho novo aqui, escolher uma outra cor, então vou clicar aqui, vou colocar um trem bem gritante aqui, ó, um verde. Pronto, tá aqui. Mas eu não vi a alteração. Por quê? Porque ele está embaixo do quadro vinho 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadro verde, vou só jogar ele para cá. Vou até diminuir o tamanho aqui, ó. Diminuir o tamanho aqui. Vou pegar esse outro aqui, ó, e vou diminuir. Olha que estranho. Eu mudei a cor desse quadro vinho para verde. O original está verde, mas eu mudei no de cima. Por quê? Porque é uma referência. Se você perceber, o nome é o mesmo. Então, se eu pegar o quadro vinho original, que é esse aqui, e modificar a cor para esse rosa aqui forte, olha o que acontece. A referência vai mudar. É como se fosse um clone mesmo, né? Vai ficar igualzinho. Agora, esse aqui, ele permaneceu vinho. Por que ele permaneceu vinho? Porque ele realmente é uma duplicata. Ele não tem mais vínculo com o outro quadro, que é o quadro original. Então, eu posso modificar esse quadro aqui e colocar qualquer outra cor que não haverá mudança nos outros dois. Então, lembrando, para recapitular, quando você copia uma fonte, você tem duas opções, a referência e a duplicata. Quando você duplica, aí você vai criar uma fonte totalmente nova, mas com as mesmas características. Mas você pode alterar essas características que a fonte original não vai sofrer alteração, que foi o caso desse aqui. Eu posso mudar a cor, nada. E qual que é a... Como que eu consigo saber isso? Se eu, acabando, eu colei duplicar ou colei referência? Pelo nome. Aqui, o original é quadro vinho. A referência está como quadro vinho também. Então, ela é só uma cópia virtual ali. Então, é a mesma coisa, né? Não tem nenhuma diferença. Mas o duplicar, ele tem uma diferença, porque virou quadro vinho 2. Então, ele não tem mais nenhum vínculo com aquele original. Eu acho que ficou bem claro. Mas se você tiver dúvida, coloca nos comentários, que aí a gente tenta resolver. Se não der para resolver no comentário, eu gravo um outro vídeo explicando. Mas eu acho que é isso, né? Você quer copiar, mas quer manter as características, quer que os dois funcionem iguaizinhos, você faz cópia, referência. Você quer só copiar porque você gostou do que você fez, mas você quer mudar alguma característica, então é cópia, duplicar, certo? Agora que temos já essa noção, tem uma dica muito legal para você que ficou até agora e que está acompanhando o curso, que é o menu transformar. Esse menu ele serve para facilitar o redimensionamento e o posicionamento das fontes. Por exemplo, eu tenho o grupo aqui. Se eu clicar com o botão direito, eu venho em transformar e olho o tanto de opções. Eu tenho aqui girar no sentido horário. Olha o que aconteceu. Botei de lado aqui. Tenho no sentido anti-horário e 180 graus, que vai girar por completo. Essa é uma das opções. Deixa eu dar o Ctrl Z. Pronto. Outra opção do menu transformar é o de inverter na horizontal e inverter na vertical. Olha só. Além de tudo, nós temos ainda no menu transformar essas opções aqui. Ajustar a tela, estender a tela, centralizar a tela, centralizar na vertical e centralizar na horizontal. Estou aqui com o grupo. Olha uma outra forma legal. Estou com o grupo. Clico com o botão direito, vou em transformar, centralizar na vertical. Está centralizado na vertical. Pronto. Centralizar na horizontal. Está centralizado na horizontal. Simples assim. Não precisa nem daquela parte lá de selecionar o snap. Eu deixo ligado porque é bem útil, né? Às vezes eu quero fazer com pressa. Tá.
Além de tudo, eu tenho centralizar a tela, que aí ele vai centralizar completamente. Está aqui, clico com o botão direito, transformar, centralizar a tela. Está no centro perfeito. Outra opção legal é esse ajustar a tela. Olha o que acontece. Ele aumentou o tamanho da fonte para que ela preencha toda a tela. Isso funciona quando você tem uma fonte, né, de imagem que é bem pequena, ou imagem, né, uma foto, que você quer centralizar, então você clica com o botão, vai lá em transformar, ajustar a tela, e aí ele faz, né, esse ampliamento. Beleza? Além de tudo, nós temos o estender a tela. Esse já é perigoso. Olha o que aconteceu. O círculo aqui virou uma elipse, porque ele estica para poder fazer caber tudo. Dependendo da fonte, é bem útil, mas quando a gente está lidando com imagens, né, representativas, né, vídeo, foto, isso fica mais complicado. No caso aqui, funcionaria bem se eu viesse com esse quadro vinho, clicasse com o botão direito, transformar e estender a tela, porque aí ele ficou grandão, ele preencheu a tela e não houve distorção, porque é só uma imagem sem nenhuma textura. Outra parte interessante desse menu transformar, e aí mais avançada, é essa parte aqui, ó. Copiar transformação, colar transformação e limpar transformação. Antes de te mostrar isso, eu vou clicar aqui no quadro vinho, vou clicar com o botão direito, vou em copiar transformação, só para garantir que o que eu fiz aqui vai ser restaurado depois. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito na fonte, vou em, ou aqui mesmo, né, na lista de fontes também, vou em transformar e vou limpar transformação. Olha o que aconteceu. Preencheu tudinho, né, a tela inteira. Por quê? Porque quando você adiciona aqui uma fonte de cor, ela preenche a tela inteira, a não ser que você coloque alguns parâmetros, mas ela preenche a tela inteira. O que eu fiz, e aí antes disso eu vou só mostrar como restaurar aquilo, por isso que eu fui no copiar, eu venho aqui, clico com o botão direito, vou transformar e vou em colar transformação. Pronto, o que eu fiz foi resolvido. Mas o que eu fiz mesmo de verdade aqui? Eu fiz o seguinte, vou limpar a transformação de novo para fazer aqui ao vivo, gravado ao vivo. Então vou lá, clico com o botão direito, vou em transformar, editar transformação. Nessa tela de editar transformação aparece um tanto de opção, tá vendo? Posição, e aqui é o X, e esse aqui é o Y, então X e Y. Tem a rotação, tem o tamanho, alinhamento superior esquerdo, tá vendo? Tem um tanto de coisa, nós vamos usar isso na prática mesmo, né? Caixa delimitadora, que é uma parte bem legal também, mas que dá muita confusão. Algumas outras opções aqui, porque como eu deixei sem borda, elas não aparecem. E tem essa opção de cortar. E foi aqui que eu usei. Eu fiz uma matemática básica aqui. Se o tamanho é 1920 e eu quero que o quadro vinho ocupe a metade, então na direita aqui eu vou pegar a metade de 1920, que sabemos que é 960. Então eu vou lá, 960, e olha o que aconteceu. Eu simplesmente dividi ao meio, e aí eu consigo ver o que está acontecendo. Aí, como eu fiz com o quadro azul, eu simplesmente fui aqui na posição e coloquei 960. Aí ele passou a ocupar essa parte aqui, né? Então, é muito simples quando você tem essa noção, né, de saber ali qual que é. Mas, além disso, eu vou aqui clicar com o botão direito de novo, vou transformar e vou limpar transformação. Vem uma dica que é muito legal. Quando eu descobri, um tempo atrás, isso foi muito prático, porque eu tinha que ir nesse menu transformar o tempo inteiro. Que é o seguinte, para fazer um recorte, que é aquilo que eu fiz, eu peguei e cortei a direita ali 960, você pode segurar a tecla Alt, vir com o botão esquerdo em alguma dessas bordinhas aqui, ó, desses quadradinhos, deixa eu destacar eles aqui, ó. Tá vendo esses quadradinhos? Quando o mouse passa por cima, ele vira esse ícone. Aqui também, ó, na beiradinha aqui, ó, ele também vira, tá vendo? Só que ele mostra que é na diagonal. Então, quando você vem aqui e clica
sem o Alt pressionado, ele vai redimensionando de forma uniforme. Isso não ajuda muito nesse caso. Para fazer o recorte, você segura o Alt, passa o mouse em cima e clica com o botão esquerdo e arrasta. Aqui você está fazendo um recorte. É como se eu estivesse indo lá naquela parte de direita e apertando 960. Simples assim. É muito útil. Por hoje é só. Foi bastante informação. Você ainda vai precisar de um tempinho aí para digerir tudo isso e para botar em prática. Mas eu já te recomendo. Com isso que eu já passei, você já pode ir experimentando. Vá no menu aqui, adicione algumas fontes, veja, tenta entender para que elas servem, para que funcionam. Algumas são muito explicativas, no caso dessa fonte de cor mesmo, que é simplesmente uma cor que você coloca aqui. Então você já pode, né, escolher uma cor que você quer aqui, já adicionar, tá vendo? Aqui você mexe na altura, você mexe na largura, é muito tranquilo. Fez alguma coisa errada? As fontes aqui, elas têm essas propriedades, elas têm o redefinir. Clica nesse botão redefinir, volta tudo para o padrão. Se você está satisfeito, clique em OK. Se não, clique em cancelar. Basicamente isso. E aí você passa a ter uma já noção, né? E aí você vai ali apanhando, tenta criar um layout, botar um texto, vai mexendo para ver no que dá, porque já já nós vamos chegar nessa parte prática mesmo. E as dúvidas que você tiver, você vai estar com elas ali e tal, você vai tê-las aqui solucionadas, né? Eu vou mostrar aqui da melhor maneira, desse jeito, com tranquilidade, sem pressa, eu vou mostrar da melhor forma para que você realmente aprenda esse aplicativo, porque é um aplicativo extremamente útil, né? Eu uso o tempo inteiro, né? Agora, com esses tempos, né, de pandemia, essa loucura toda, eu tenho usado ainda mais. Então, vale muito a pena se programar e utilizar e aprender de verdade esse aplicativo. Meu motivo aqui é esse. Eu quero que você aprenda para que você possa produzir muitas coisas e eu também ser beneficiado com essas coisas que você produzir. Não só eu, como toda a sociedade, né? Então, vale muito a pena. Certo? Então, um fortíssimo abraço, até o próximo vídeo. Se eu não me engano, nós vamos falar de mixer de áudio, essa coisinha aqui, ó, que fica balançando aqui toda hora que eu falo. Nós vamos chegar nessa parte aí, tá? Então, até o próximo vídeo. Tenha uma excelente semana. Tchau!